Henry Prim retorna para casa mais cedo de uma viagem de negócios e percebe que algo não está certo. Um detalhe aparentemente insignificante o leva a questionar tudo o que acreditava sobre seu casamento. Em meio à desconfiança, ele decide investigar por conta própria e embarca em um jogo perigoso de vigilância, planejamento e busca por justiça. Mas conforme avança em sua jornada, Henry percebe que a realidade pode ser muito mais complexa e cruel do que qualquer história que já leu. Em um misto de humor ácido, paranoia e obsessão, ele descobre que a vingança nem sempre segue o roteiro esperado. A traição da esposa infiel teve uma reviravolta chocante. Eu voltei para casa mais cedo de uma viagem de negócios e encontrei um carro estranho na minha garagem. Já li o suficiente sobre essas histórias para saber o que isso significa. É um clichê por uma razão. Em vez de simplesmente entrar pela porta da frente com as armas disparando, decidi fazer um pouco de investigação. Estacionei meu carro na rua e voltei até a parte de trás da nossa casa. Me agachei nas moitas e espiei pela janela. Já era tarde da noite, então sabia que não seria visto. E lá estava minha esposa, Hester, na cozinha com um homem estranho que eu nunca tinha visto antes. Peguei meu celular do bolso e tirei algumas fotos dos dois, só ali, sorrindo e rindo como se fossem velhos amigos. Ela se aproximou dele e o abraçou com firmeza. Depois ela se afastou e beijou seus lábios rapidamente. De repente, senti um arrepio. Sempre soube que um dia ela me trairia. Eu tinha esse pressentimento de que não era uma questão de se, mas de quando. Agora que eu tinha a prova, a sensação de vingança não foi tão vitoriosa quanto imaginei. Fiquei quase para vomitar nas moitas, mas me lembrei de manter a compostura. Em todas as minhas histórias online favoritas, o marido traído sempre mantém a compostura. Só um verdadeiro covarde fraco mostraria qualquer emoção depois de ver algo tão devastador. Pensei em Clint Eastwood. Você nunca o vê demonstrando emoção real em seus filmes. Eu tentei o máximo possível ser como Clint. Ela se virou e caminhou para a escada, e o namorado idiota a seguiu de perto como um cachorro no cio. Deus, eu o odiava tanto. Queria saltar pela janela com o vidro estourando aos meus pés, cheio de adrenalina, atravessar a cozinha como um touro, derrubá-lo no chão e espancá-lo até deixá-lo uma polpa sanguinolenta. Não! Hester gritaria. Não o machuque! Esqueça isso! Eu gritava. E esqueça você, sua bruxa traidora. Ah, seria ótimo. Ele merecia isso. Você não mexe com a mulher de outro homem. Infelizmente, eu tenho joelhos ruins e costas ruins e ganhei alguns quilos, então meus dias de saltar por janelas acabaram. Em vez disso, continuei agachado nas moitas e observei enquanto Hester ligava a luz e desaparecia a escada acima. Dei alguns passos para trás e olhei para ver a luz do nosso quarto acender e apagar novamente um momento depois. Como mencionei, fui um ávido leitor de histórias online por anos. Nessa altura, eu sabia que tinha algumas escolhas a fazer. Eu poderia entrar sorrateiramente pela porta, subir as escadas e pegá-los no ato. Normalmente, o personagem do marido só fica parado assistindo por um tempo, por algum motivo, mas eu não sou um idiota fraco. Não conseguiria ficar lá assistindo aquilo? Não, eu teria que tomar uma atitude agora. Nas histórias, o marido sempre é maior que o amante e sempre é um lutador melhor. Mas, para ser sincero, eu deixei minha saúde física cair um pouco. Só de caminhar do meu carro até a casa já me deixou ofegante. Quem quer que fosse aquele cara na cozinha parecia estar em boa forma. Era humilhante o suficiente que esse cara estivesse mexendo com minha esposa. Imagina ser duplamente humilhado ao levar uma surra dele? Não, eu não seria esse tipo de herói. Em vez disso, seria o outro tipo de herói que li nas histórias, aquele que trama e planeja uma maneira de se vingar de forma mais inteligente. No final, garantiria que ela fosse humilhada, que o namorado idiota fosse parar no hospital e eu saísse com as mãos limpas e uma conta bancária cheia. Sim, esse seria meu final feliz. Eu precisava de um tempo para pensar, então reservei um quarto de hotel para a noite. Enquanto eu deitava lá, olhando para o teto, meus pensamentos se voltaram para nossa filha, Pearl. Ela acabara de começar o primeiro ano na faculdade. Embora fosse uma xerox da mãe, Pearl sempre foi a menina do papai. Certamente ela tomaria o meu lado no iminente divórcio. Pensei que talvez eu deveria recrutá-la no meu plano de vingança. Li muitas histórias onde a filha e o pai formam uma aliança contra a mãe traidora. Coloquei essa ideia na geladeira. No dia seguinte, comecei a trabalhar no meu plano de vingança. Contactei um advogado e marquei uma consulta. Abri uma nova conta poupança e comecei a transferir dinheiro da nossa conta conjunta para a nova. Pesquisei no Google plano de vingança no divórcio para pegar algumas ideias. Como a maioria
maioria das histórias de vingança que eu li envolvia algum tipo de equipamento de espionagem de alta tecnologia, fui até a loja de eletrônicos mais próxima e perguntei ao cara de trás do balcão o que eles tinham a oferecer. Você não vai acreditar quanto esses gadgets custam. Decidi pular essa parte do plano de vingança e me concentrar em soluções mais simples. Com os custos do divórcio, eu precisaria economizar cada centavo para os advogados. Voltei para casa naquela tarde conforme o combinado e finge que nada aconteceu. Por parte dela, Hester finge que não era uma traidora. Quase não consegui dar um beijo nela de tão nojento. Fiquei com vontade de vomitar mais tarde quando fizemos amor. Não pude deixar de me perguntar qual anatomia estava ali antes e quais doenças nojentas ele teria deixado para mim. Todo mundo sabe que doenças se espalham através de relações não monogâmicas. A chance de eu ter sido infectado era praticamente 100%. Fiz uma anotação mental para marcar uma consulta médica. Esperava que o que ela tivesse me dado não fosse algo letal. Mais tarde, na semana, encontrei-me com o meu advogado e expliquei tudo o que tinha acontecido. Embora ele estivesse feliz em pegar meu dinheiro, parecia um pouco menos solidário do que imaginei. Ele perguntou: "Você tem certeza que sua esposa te traiu, Sr. Prim?" "Eu quase tenho certeza", respondi. "Tinha um carro estranho na garagem. Sabe o que isso significa? Você já falou com ela sobre isso?" Zrenia perguntou ele. "Claro que não", disse. Ainda não era hora da grande confrontação. Ainda estava reunindo provas e planejando minha vingança. "A grande confrontação?" ele perguntou. "Sim", eu respondi. Eu assento e dou uma palestra como se fosse uma garotinha. Explico de forma muito calma tudo o que descobri. Ela chora e se joga aos meus pés, implorando por perdão. Eu me recuso a ouvi-la, então deixo ela lá, soluçando no chão enquanto saio triunfante. A grande confrontação. Esse imbecil simplesmente balançou a cabeça e me olhou como se eu tivesse 3 cabeças. Quando saí do escritório dele, comecei a duvidar de mim mesmo. Talvez eu não tivesse as provas que precisaria para me vingar. Eu tinha tirado o dia de folga do trabalho, então achei que fosse dar uma passada na casa para ver se pegava ela de novo no ato. Claro, quando cheguei na frente da casa, lá estava outro carro estranho na garagem. Este nem era o mesmo que eu tinha visto antes. Quantas caras ela estava enganando por trás das minhas costas. Mais uma vez, estacionei na rua e fui de mansinho até a casa, estilo ninja. Achei a porta da garagem destrancada e entrei em silêncio. Fui até as escadas e abri a porta do porão. Espiei ao redor da esquina e os vi na sala de estar. Um cara jovem estava sentado no nosso sofá, olhando para mim. Minha esposa estava de joelhos na frente dele, seu cabelo loiro balançando para cima e para baixo no colo dele, enquanto ele fechava os olhos e sorria com uma grande expressão de satisfação no rosto. Deus, eu o odiava. Rápido, tirei o celular, mudei para o modo de vídeo e gravei vários minutos de filmagem. O idiota de repente abriu os olhos, achei que ele me olhou diretamente e entrei em pânico, correndo escada abaixo e saindo pela garagem. Voltei para o carro e observei a casa enquanto esperava um namorado idiota sair. Ele levou um tempo danado para terminar o serviço. Acho que assisti ao vídeo uma dúzia de vezes antes que ele finalmente saísse. Segui o carro dele até o estacionamento do prédio onde Hester trabalhava. O idiota estava se divertindo com uma colega de trabalho. Eu estava tão furioso que não aguentei mais esperar para formular o próximo passo do meu plano de vingança. Era hora de destruir algumas vidas e conseguir o troco. Com as provas nas mãos, entrei diretamente no escritório até a recepção e pedi para falar com o gerente de Hester. "Como posso ajudar?", perguntou ele ao me cumprimentar no lobby. Pedi para falar com ele em particular e ele me levou até uma pequena sala de conferências. "Eu tenho algumas provas de má conduta de um funcionário", falei gravemente. Ele apenas me olhou em branco. Então tirei o celular e mostrei o vídeo para ele. Sorri com grande satisfação enquanto observava os olhos dele se arregalarem e sua mandíbula cair. Quando o vídeo terminou, ele perguntou: "Por que você está me mostrando isso? Você reconhece o homem no vídeo?", Zrenia perguntei. "Claro, esse é o Charlie e a mulher é minha esposa, Hester Prim. Quero que eles dois sejam demitidos imediatamente." "Demitidos?", Zrenia perguntou ele. "Por quê?" Eu me recostei por um momento atônito. "O que você quer dizer com por quê? Seus 2 funcionários estão cometendo adultério? Isso não é uma violação da política da empresa? Não tem regras sobre o comportamento de funcionários?" "Claro", disse ele, "mas não vejo como isso seja da nossa conta. O que um funcionário faz no seu tempo livre não nos interessa. Nosso código de conduta se aplica ao comportamento público e declarações que afetam negativamente a imagem da empresa." Esses 2 estavam na privacidade da casa deles. Balancei a cabeça incrédulo. Demitir funcionários por adultério era tão comum nas histórias que eu li que quase se tornou um clichê. Saí da sala furioso e fui de volta ao meu carro. No caminho vi o carro do cara, peguei minha faca de bolso e furei todos os pneus. Isso o ensinaria a mexer com minha mulher. A próxima coisa da minha lista era uma visita ao médico. Após uma longa espera, fui finalmente levado à sala de exames pequena. "Preciso de um exame de doenças", expliquei.
expliquei. Quando ele chegou, tentou esconder sua surpresa, mas falhou. Ok, qual exame? Desculpe? Perguntei. Qual exame de doenças? Há mais de uma dúzia delas. Herpes, clamídia, hepatite, gonorreia, sífilis, HIV. Só sei que preciso fazer um teste para doenças. Você não pode testar todos de uma vez? Ok, bem, existe um painel de 10 exames. Vamos fazer esse. Custa $350. Quase caí da maca. Você está brincando? Bem, a menos que você se qualifique para a condição de baixa renda. Puxa, será que eu realmente queria pagar isso ou só esperar pelos sintomas? Relutante, paguei o dinheiro. Melhor prevenir do que remediar. As enfermeiras coletaram praticamente todos os fluidos do meu corpo, exceto o fluido divertido, e prometeram que os resultados ficariam prontos até o fim do mês. Quando voltei para casa naquela noite, fiquei surpreso ao encontrar outro carro estranho na garagem. Desta vez, era uma viatura da polícia. Passei pela porta com cautela e encontrei Hester conversando com 2 policiais uniformizados. Henry Pring, um dos policiais, perguntou enquanto eles se aproximavam de mim. Eu apenas acenei com a cabeça. Senhor, precisamos que você venha conosco até a delegacia. Temos algumas perguntas? O que está acontecendo? Zrenia, perguntei. Senhor, podemos falar sobre isso na delegacia? Eles me pegaram pelos braços e me levaram até o carro. Olhei pela janela de trás enquanto Hester ficava na porta, parecendo chateada e confusa. Quando chegamos à delegacia, os 2 policiais me conduziram até uma sala de interrogatório e mostraram um vídeo da câmera de segurança. Lá estava eu em alta definição, cortando os pneus do carro do cara. Não dava para negar que era eu. Estava arruinado. Passei a noite em uma cela e fui liberado sob fiança na manhã seguinte. Acabei pagando uma multa enorme e o custo dos danos aos pneus. Não entendo como isso aconteceu. Nas histórias que li online, o marido sempre se dá bem com a vingança que toma contra a esposa ou o amante dela. Eles até se saem bem com o assassinato. Eu só cortei alguns pneus. Hester ficou furiosa comigo porque eu me recusei a explicar por que fiz isso. Não era hora ainda para a grande confrontação. Eu tinha que esperar pelos resultados do meu exame de doenças. Eu achava que isso seria a prova final de minha vingança. Incrivelmente, quando os resultados chegaram, recebi um atestado de saúde limpo. Era a minha sorte. Eu devia ser o único homem da história da humanidade cuja esposa teve relações com outro homem e não pegou uma doença fatal. Parecia que nada estava saindo como planejado. Meu exame deu negativo. Meu advogado achava que as provas fotográficas ou de vídeo não fariam diferença no processo de divórcio. Ele também me disse que as transferências bancárias seriam descobertas e o dinheiro que transferia acabaria na conta da minha esposa de qualquer maneira. O gerente de Hester se recusou a demitir ela ou o amante dela. Eu não podia bater nos amantes dela e nem cortar os pneus deles. Só restava a grande confrontação. Pelo menos eu ainda tinha isso. Sentei na cadeira giratória no centro da nossa sala de estar e esperei. Em uma mão segurava um copo de uísque. Na outra, acariciava suavemente a faca de bolso que comprei para cortar os pneus do amante. Havia um leve som de passos subindo as escadas. Não queria que ela visse o quanto eu estava nervoso. Quando a porta se abriu, Hester entrou. Ela me olhou e franziu a testa. Eu apenas a encarei. Ela engoliu em seco. De repente, ela disse: "Eu sei que você sabe." A boca de Pearl se abriu e ela olhou de mim para sua mãe. "Mãe, isso é verdade?" Hester começou a falar, mas eu a silenciei mais uma vez. "Ela não tem permissão para falar agora", expliquei para Pearl. "Mas, por favor, se você quiser aproveitar esse momento para dizer à sua mãe o quão nojenta e traiçoeira ela é, fique à vontade. Talvez você possa inventar alguns nomes criativos para ela, como Skankasaurus ou Xerela. Realmente, não quero colocar palavras na sua boca. Só vá em frente sempre que pensar neles. Seja criativa." "Mas por que você está dizendo isso?" implorou Pearl. "O que te faz achar que ela está traindo?" Eu dei uma risada suave e tomei um gole da minha bebida. Pobre Pearl, ela sempre foi tão inocente e pura. Tirei meu celular e rolei para as fotos que tirei de Hester na noite em que descobri o primeiro carro estranho na minha garagem. Observei com prazer enquanto as 2 mulheres reagiam às fotos que eu exibia. "Agora, minha querida esposa", disse eu, "este é o momento em que você implora por perdão. Talvez você me diga que foi um erro, talvez me diga que não significou nada ou talvez diga que nunca mais vai acontecer. Você sabe, o discurso de sempre." Hester apenas me encarou sem acreditar e balançou a cabeça. Pearl olhou de um para o outro esperando que alguém falasse. "É por isso que você quer o divórcio?" Hester disse por fim. "Claro", respondi com uma risada. "Você traiu, então sofre as consequências? Você tem sorte de eu estar pedindo apenas o divórcio. O que isso significa?" Ela perguntou. "Estou só dizendo-lhe sobre alguns maridos que vão um pouco mais longe e tornam a separação um pouco mais dolorosa, às vezes até permanente." "Você me mataria?" ela gritou. "Me viu abraçar e beijar alguém e isso é motivo para assassinato? Quando foi que você virou um psicopata?" "Eu li várias histórias online onde isso acontece", respondi me defendendo. "Acontece mais frequentemente do que você imagina e o marido sempre sai impune." Hester balançou a cabeça
e cruzou os braços. Primeiro de tudo, não consigo acreditar no quão doente você é. Quero dizer, isso é simplesmente desprezível, sem mencionar mesquinho, fraco, inseguro e patético. Mas, mais importante, você sabe que aquele homem na foto é meu primo Pete, né? Eu senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada no meu rosto. Pete, quem diabos é Pete e o que ele estava fazendo na minha casa? Olhei para Pearl em busca de ajuda, mas ela simplesmente deu de ombros. Você o conheceu no casamento da Kate no ano passado? Hester continuou. Você não lembra? Você tem uma família enorme, eu disse. E você estava bêbado? Ela retrucou. Provavelmente não lembra de nada daquela noite. O Pete estava na cidade e precisava de um lugar para dormir. Você sabe como eu odeio ficar aqui sozinha. Então achei que seria bom fazer uma visita a ele. Bem, por que diabos você estava abraçando e beijando ele na cozinha? Perguntei. E onde diabos ele dormiu? Hester suspirou. Minha família, ao contrário da sua, é muito afetuosa. Nos abraçamos e nos beijamos o tempo todo. É o que fazemos. Ela está certa, disse Pearl. Aquele lado da família está sempre me abraçando. Não foi como se estivéssemos nos beijando na cozinha. Foi um beijo rápido na boca, continuou Hester. E ele dormiu no quarto da Pearl naquela noite. Não teve nada de romântico nisso. Francamente, isso é nojento. Bem, parecia romântico pra mim, eu disse. Pete é gay, Hester gritou. Pelo amor de Deus, você não lembra disso? A gente até conversou sobre o casamento dele com o namorado. Você nunca ouve nada do que eu digo? Ah, é? Pete gay? De repente, tudo voltou à minha memória, mas não importava. Eu ainda tinha minha prova mais incriminatória. Balancei a mão desdenhosamente e exibi meu celular mais uma vez para mostrar a elas o vídeo que eu tinha capturado. Então, me recostei e esperei pela enxurrada de lágrimas e desculpas. Bom, perguntei após uma longa pausa. Não tem nada para dizer, querida esposa? Hester e Pearl trocaram um olhar desconfortável. Hester então se recostou na cadeira e cruzou os braços sobre o peito. Ela olhou novamente para Pearl e perguntou: Você quer contar para ele? Pearl olhou para o chão e se mexeu nervosamente na cadeira. Desculpa, papai, ela disse. Mas não é a mamãe no vídeo, sou eu. Se alguém tivesse jogado uma bola de medicina no meu estômago naquele momento, eu teria preferido a sensação a que senti no lugar disso. Todo o sangue do meu rosto escorreu e parecia que minha cabeça se desanexava do meu corpo e começava a flutuar pela sala. Tentei falar, mas não consegui formar palavras. Desculpa, papai, gritou Pearl. Por favor, não fique bravo. É minha culpa. Hester interveio. Eu apresentei os dois. Ele é estagiário no meu escritório, parece um bom garoto. Achei que os dois iam se dar bem. Eu não sabia o quanto até agora. Nós mantivemos contato quando fui para a escola, explicou Pearl timidamente. Uma coisa levou a outra, e ele queria que eu fosse para uma visita rápida. Eu sabia que ninguém ia estar em casa. Ah, Pearl, Hester disse balançando a cabeça. Desculpa. Pearl deu de ombros. Desculpa. Todo o meu planejamento e conspiração haviam dado errado. Acabou que Hester não estava me traindo o tempo todo. Eu tinha me convencido de que ela havia me feito mal, como todas as esposas insensíveis e sem alma sobre as quais eu lia online. Mas ela não era assim. Ela não era uma prostituta traidora, afinal. Em vez de ouvi-la implorar e pedir para salvar o nosso casamento, a situação virou e eu comecei a implorar pelo perdão dela. Por favor, me perdoe, querida, eu disse. Desculpe por ter duvidado de você. Vamos deixar toda essa feiura para trás e voltar ao que era antes. Quando Hester olhou nos meus olhos, vi piedade. Por um momento, achei que ela entendia o quanto eu estava arrependido e estava pronta para me perdoar. Ela pegou o envelope da mesa e eu esperava que ela o rasgasse em pedaços, mas em vez disso, ela o colocou debaixo do braço e se levantou da cadeira. Vou levar isso para o meu advogado, ela anunciou, e garantir que tudo seja justo e equitativo. Se for o caso, vamos começar o processo. Se não, vou te mandar os novos termos. Agora, qual de nós vai deixar a casa? Eu caí de joelhos. O gato cravou as garras nas minhas coxas antes de saltar do meu colo em pânico. Meu Scott derramou no chão e o copo caiu com um estrondo. Por favor, Hester, não faça isso. Eu implorei. Pense na nossa família. Pense nas nossas promessas de casamento. Pense em tudo que já passamos juntos. Ela saiu da sala e, ao virar na direção da cozinha, se virou novamente. Você deveria ter pensado em tudo isso antes de começar sua caçada de bruxa. Essa é a parte da história onde eu deveria contar como terminei com mais da metade dos nossos bens e uma esposa nova e linda, com características maravilhosas, uma boca como uma Electrolux e o apetite romântico de um universitário. A verdade é que eu estou solitário e miserável. A única alegria que sinto na maioria dos dias é visitar meu site de histórias favorito e ler sobre todos os maridos rejeitados que executam suas vinganças perfeitamente contra suas esposas traidoras e sem alma. Tristemente, vivo por tabela através desses heróis literários. Em algumas dessas histórias, a esposa traidora acaba tão desesperada por dinheiro que se vende para um salão de dança mexicano. A ironia da minha história é que eu fiquei tão desesperado por contato humano que paguei uma visita a um desses estabelecimentos. Agora arde quando eu
eu me alivoio, acho que é hora de fazer outra série de testes. E esse é o fim da história de hoje. Sei que a maioria das pessoas prefere histórias de vingança contra esposas traidoras, mas ei, nem todas as histórias têm esses finais. Sei que vou receber muito ódio por esse vídeo, mas talvez de vez em quando devêssemos explorar outras ideias também.